O tema hoje é um pouco diferente dos temas tradicionais. Hoje eu vou falar sobre o que tens planejado para esse ano de 2021. Muitos de nós nos preparamos desde o início de dezembro, ficamos na expectativa no sentido de que teríamos um período de festas, confraternizações, muitas comemorações, e entre indas e vindas acabamos esquecendo de qual é o verdadeiro foco de todas essas comemorações. Eu espero que ao longo dos versos que nós lemos aqui, fique um pouco claro, tanto para mim quanto para os irmãos que estão aqui presentes e também para os irmãos que estão em casa. A pergunta é: durante todas essas programações, essas festividades que nós vivenciamos em nossas casas, né? A grande maioria de nós, Deus estava entre nós? Não precisa responder agora, só faz uma autorreflexão. Os irmãos que já são aqui da casa, eles já me conhecem, que geralmente as minhas pregações são voltadas nesse sentido, né? Fazer muitas perguntas. Será mesmo que na ceia de Natal, na comemoração do Réveillon, em tudo que nós fizemos do início de dezembro até aqui, Deus estava presente? Você lembrou de agradecer a Deus, de parabenizar Jesus Cristo pelo seu nascimento? Às vezes na correria a gente acaba esquecendo desse detalhe. A gente fica pensando só no panetone, o suco de uva, alguns o arroz com uva passa, considerando o atual cenário mundial, né, para algumas famílias. Felizmente foi assim. Vamos ao texto então. Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselhos há bom êxito. A grande maioria de nós, a partir do dia 1º, fez muitos planos. Comprar uma casa nova, um carro novo, ou quem sabe trocar de carro, pedir demissão, arrumar um emprego novo, estudar para um concurso público, né? Cadê o Davi? O Davi saiu, né? O Mário também, acredito que está se preparando também para seguir a carreira militar. Que Deus abençoe vocês nessa nova caminhada. Quando a gente faz um planejamento, a gente faz uma programação, é natural que gere expectativas. É natural que você faça planos, é natural que você trace metas. Então, eu acredito que a maioria de nós deve ter, sim, feito seus desafios, seus planos e projetos, e espera que até o final desse ano sejam concretizados. Só que esse verso nos deixa uma lição importante. Não é só planejar, não é só cumprir com uma regra, seguir determinados objetivos. Uma leitura, eu gosto muito quando o Ricardo prega, porque geralmente ele enfatiza uma coisa: uma leitura desatenta pode passar despercebido algumas coisas. Então vou ler mais uma vez o verso. Não há conselho, onde não há conselho, fracassam os projetos. Opa, peraí. Isso quer dizer que, para que você faça planos, você vai precisar da orientação de alguém. Porque não é possível que você tenha planos de comprar um carro novo e você não precise de uma orientação de alguém que já tenha tido um carro da mesma marca ou modelos parecidos. Enfim, você vai precisar, obviamente, tentar tirar uma dúvida com alguém que já vivenciou talvez essa experiência que você esteja almejando. E lá na frente ele fala: mas os muitos conselhos há bom êxito. Perceba, esse verso está enfatizando o seguinte: o fato de você ser cuidadosamente humilde. Por que eu estou usando esse termo, cuidadosamente? Porque ser humilde qualquer um pode ser. Você pode pedir ajuda de qualquer pessoa. Agora, ser cuidadosamente humilde, é aí que está o ponto. Cuidadosamente humilde e aprendermos a pedir ajuda para as pessoas certas. Perceba, eu estou enfatizando pessoas certas, não certas pessoas. No decorrer da pregação, vai ficar um pouco mais claro esse termo certas pessoas. Mas eu queria abrir um parênteses aqui. Quem aqui, não precisa levantar a mão, só pensa, tá? Quem aqui já fez, se preparou, se programou para
executar determinada tarefa ou realizar determinado sonho, ainda que tenha sido num curto espaço de tempo. E comentou com muitas pessoas e por alguma razão não deu certo. E ficou assim como eu, um determinado período atrás, ficava me perguntando: meu Deus, será que eu sou tão amaldiçoado assim? Porque eu tento, nado e continuo morrendo na praia. Vocês estão conseguindo perceber o link entre esse verso com a minha pergunta no início? De nada adianta eu me programar no começo do ano, no dia 1º, sem ter consultado uma certa pessoa, uma única pessoa, um único ser, vamos dizer assim. Querido, independentemente do que você faça, do que você planeje, se você não consultar a Deus, você não vai conseguir realizar o seu objetivo, o seu sonho, isso que você almeja. Às vezes nós temos planos que a gente não deve contar para ninguém, a não ser para Deus. E quando nós contamos para certas pessoas, não realizamos. Não é assim que acontece? Ou eu estou mentindo? Porque eu não sou melhor nem pior que vocês. Eu acredito que se aconteceu comigo, de eu não realizar determinado sonho, certamente deve ter acontecido com mais alguém. Vamos abrir agora, só virar a página. Provérbios 16. Capítulo 16, versos do 1 ao 3. A gente vai refletindo à medida que o texto for avançando aqui no texto. Amém? Provérbios 16, os versos do 1 ao 3. Tá? Verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Traduzindo aqui para as minhas palavras, você pode fazer diversos planos, ter diversas expectativas, mas o que vai prevalecer vai ser a vontade de Deus em relação à sua. Às vezes a gente não está muito preparado para ouvir a voz de Deus, não. A gente está tão sobrecarregado, cuidado com esse termo, David. A gente está tão sobrecarregado com os nossos pecados, que a gente não se dá conta da nossa conduta, né? Ontem nós estivemos lá no bairro Nova Esperança, se eu não me engano, e a Vera foi pregar lá, e ao longo que a gente estava recapitulando a lição, uma coisa que ficou bem clara na minha cabeça foram condutas indevidas. Às vezes por conta de alguma coisa, algum erro que você cometeu, por conta de algum pecado que você fez, Deus adia um pouco aquela bênção que você estava esperando durante tanto tempo, que você já tinha se programado, inclusive, no ano de 2020, no início. Verso 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Na nossa cabeça, começando o 1º de janeiro, de acordo com a nossa conduta e o que a gente faz, a gente se acha no direito de acreditar que no final do ano Deus tem o dever de nos dar aquilo que a gente estava almejando lá no começo. Agora, veja bem, como é que um pai vai presentear um filho que ao longo do ano inteiro tomou suas próprias decisões, suas próprias conclusões, e não consultou o pai, em hipótese alguma, no momento em que ele definiu tais objetivos? Na minha cabeça, de certa forma, até então eu não entendia porque que algumas coisas não aconteciam e outras aconteciam. Às vezes a gente fica esperando que Deus dê o primeiro passo, e que também dê o segundo, e o terceiro, e assim sucessivamente, e a gente fica só na nossa zona de conforto, achando que por Cristo já ter morrido na cruz, a gente agora tem todo o direito de Deus dar tudo que a gente pede. Mas não é só assim, não. Se você quer passar no concurso público, Deus não vai fazer a prova por você. Você tem que estudar, ora bolas. Se você quer comprar uma casa, como eu já falei antes, você tem que se programar financeiramente. Se você quer trocar de carro,
Você precisa ter se organizado. Agora, o fato é que a gente não quer ter trabalho. A gente não quer se esforçar um pouco mais. Tudo exige sacrifício. Cristo veio para cá, mas se sacrificou por mim, por você, por todos nós. Então não é justo. Você faz uma programação no final do ano e, sem mais nem menos, você quer ser agraciado com essa bênção, sem que você não fez nada em troca. Você não consultou a quem deveria. Você não consultou a pessoa certa. Percebam, não é a mim que vocês têm que consultar, não é a esposa de vocês, os maridos de vocês, os pais, os filhos aqui na terra. Nós precisamos consultar a Deus primeiro. Tem certas coisas que a gente só deve contar para Deus. Tem certas coisas, certos planos, certos projetos que só Deus deve saber. E a gente, uma vez que a gente traça esse plano, que consulta a Deus, você não deve contar para ninguém. Porque quando você conta, não realiza. Não é assim que acontece? É assim. Então, assim como vocês, eu comecei o ano traçando as minhas metas com a minha esposa. Hoje é dia 10. Hoje eu já tenho provas suficientes de que se eu continuar com a mesma mentalidade que eu comecei em 2021, talvez eu consiga no final do ano. Ou talvez antes. Porque a minha mentalidade começou a mudar depois do período da pandemia. A pandemia em si não está sendo tão ruim para algumas pessoas, não. Salvo aqueles que perderam seus familiares. Você já parou para pensar que muitas pessoas se contaminaram, outras também ficaram curadas? Às vezes a gente é mal agradecido também, né? Verso 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Aqui sim fecha a nossa ideia inicial. Perceberam? Que sempre que a gente vai fazer um negócio, fechar uma compra de algum imóvel, de algum bem, se você não tiver consultado a Deus, ainda que você consiga fazer a compra, aquele seu negócio não vai para frente. Nós temos alguns conhecidos aqui na igreja, e que recentemente fizeram alguns negócios, e por alguma razão não conseguiram obter êxito. Ou seja, gastaram o dinheiro praticamente todo, o negócio não conseguiu evoluir. Eu não sei se a pessoa consultou a Deus, mas é um ponto a ser considerado. Se tivesse considerado, ou seja, buscado a Deus, a orientação de Deus, será que teria chegado a esse patamar? Não sei. Deus sabe de todas as coisas. Mas eu sei que do início da pandemia para cá, esse tempo que eu passei em casa, né? Fui um daqueles que, fica em casa. Aprendi muito, graças a Deus, e tenho buscado aumentar um pouquinho mais a minha espiritualidade. Mas isso não significa dizer que, se eu não melhorar, eu vou conseguir alcançar os meus objetivos. Muito pelo contrário. Ser cristão é matar um leão por dia. Não é fácil, não. Muita gente acha que, eu sou cristão, eu vou à igreja, aos cultos e tal, e nada de mal vai me acontecer. Tá certo. Não faça não a sua parte. Deus não vai sair lá do trono dele e fazer a parte que lhe cabe, não. O que compete a Deus é te ajudar desde que você dê o primeiro passo. Acredito que a maioria de nós aqui sofre com problemas financeiros. E aqueles que não sofrem ainda, Myron, vai sofrer lá na frente. Vai passar por dificuldade também. Assim, isso é vida de adulto. Acho que ele já está sentindo na pele. Problemas todos nós temos. Agora, nós temos um Deus que pode tudo e todas as coisas. Nós só precisamos entender que precisamos consultar a Ele. Isso é simples. Seja quais forem os seus planos para o 2021, saiba que sem consultar a Deus, com antecedência, nada disso dará certo. Agora, uma vez que nós entendemos isso, eu quero pedir para o... Não sei se o Davi está aí, só para colocar uma imagem, para mostrar aqui para os irmãos, para a gente fazer uma reflexão a partir dela.
Lembrando que nós ainda estamos em Provérbios 16. Mova-se em silêncio, Davi. Eu não sei, eu acredito que os irmãos que estão em casa, eles não vão conseguir ver, mas aqueles que tiverem curiosidade em saber a que se refere a imagem, eu posso mandar depois individualmente para cada um. Tá? A segunda imagem, a outra. Essa ainda não, essa é a próxima. Pronto. Aqueles que são adeptos do Netflix vão saber que se refere àquela moça ali atrás. Mas ignorem ela. Ela não é interessante para esse momento. O que é interessante para esse momento é o que está escrito. Que eu vou ler aqui para os irmãos que não estão em casa. A primeira frase diz: mova em silêncio. Agora melhorou. Mova em silêncio. Essa frase está dizendo para a gente o seguinte: tudo que você for fazer, depois de ter consultado a Deus, você não deve sair contando para todo mundo. Lembra de certas pessoas? Porque tem pessoas que, ao invés de te ajudar a ir para frente, ela quer te colocar para trás. Tem pessoas que por alguma razão não conseguiram alcançar os objetivos dela em 2019, nem em 2020 e em 2021, quando você falar que o seu sonho é fazer tal coisa, ela vai dizer: não faça porque não vai dar certo. Acredito que muitos de nós já passamos por isso, ou estamos passando. São essas pessoas que nós devemos mover os nossos planos em silêncio, sem estar espalhando para todo mundo. Se você tem algum objetivo, consulte a Deus e foco. Segunda frase diz: nunca deixe eles saberem o seu próximo movimento. Ainda que você não tenha conseguido naquela data esperada, continue firme. É só você e Deus, mas continue firme. Talvez você tenha recebido o não de Deus, Deus tenha ficado em silêncio para você, mas Ele sabe todas as coisas, e ainda que você tenha se desviado do seu caminho, Deus ainda tem um plano muito maior, e vai fazer com que, mesmo você se desviando, não do ponto de vista espiritual, desviando do caminho do seu objetivo, de alguma maneira, Deus vai te ajudar. Você só precisa manter o foco. Esse é o que é importante. Lembre-se, consultar a Deus, se mover em silêncio e não contar para todo mundo. Entendido? Outra observação: seja sábio. David, eu nunca vou conseguir ser sábio como foi o rei Davi, ou como foi Salomão. Eu também não. Mas ainda sendo sábios, eles também passaram por momentos de turbulência na vida. Então, me espelhando nessas figuras, nesses personagens, nesses sábios, eu acredito que as dificuldades vêm justamente para nos tornar pessoas mais fortes, seja espiritual, seja familiar, seja financeira. Aprenda a contar seus planos futuros somente para Deus. Evite contar para qualquer um, principalmente aqueles que sempre te colocam para baixo, ou veem o lado ruim em tudo que você faz. Fuja deles. Acredito que todo mundo já deve ter convivido com alguém com essas características. Às vezes na igreja, às vezes no trabalho, às vezes na própria família. Nós vivenciamos situações parecidas. E geralmente é daquelas pessoas em que você tem mais proximidade e você conta tudo para ela. Lembre-se, nós estamos sujeitos a esse tipo de situação diariamente. Mas o que nos deixa mais tranquilos é saber que Deus vai ser sempre por nós. Ainda que você atravesse o vale da morte, você não deve temer nenhum medo. Não é isso?
Segunda imagem, por favor, Davi. A segunda imagem tem como título Conhecimento é Poder. Todo mundo sabe disso. Nós somos poderosos a partir do momento em que a gente começa a usar esse livro aqui, diariamente. O tempo que eu passei em casa, afastado da igreja, mas não de Cristo, me fez aprender algumas coisas, que há o tempo para tudo. Se eu não estou enganado, acho que foi a última pregação minha, inclusive que foi online. E depois daquele dia eu comecei a refletir em diversas outras situações ao longo da minha curta trajetória aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para quem está me vendo aqui a primeira vez, eu e minha esposa, a gente vai fazer 3 anos ainda que fomos batizados aqui. Mas eu tenho muito orgulho de ter tomado, talvez, a única decisão mais sábia da minha vida. Mas porque eu consultei a Deus com antecedência. Por isso que, o título já nos faz pensar em relação a isso. Conhecimento é poder. Mas esse poder precisa ser usado no momento e na situação certa. David, a sua pregação hoje está ensinando a gente a ser oportunista. Não, oportunista não. Aproveitar as oportunidades. Para aqueles que não são da área assim da ciência, da química como eu, está achando estranho porque está vendo o sujeito aqui, embaixo está escrito água, a 9 quilômetros. Mas do outro lado, também está escrito água. Esse H2O aqui, é a molécula química da água. Mas está escrito abaixo, 50 metros. Veja só, se esse sujeito tivesse esse conhecimento, eu não sei se ele sobreviveu não, porque o coitado já estava desgastado, aos 9 quilômetros. Mas se ele tivesse conhecimento de que aquilo dali representava a molécula da água e que a água estaria a 50 metros, certamente ele teria sobrevivido. Isso foi só uma curta ilustração para fazer um outro link. Não adianta nada você saber ou conhecer o caminho até a fonte, mas você não usar. A fonte que eu estou me referindo é Jesus Cristo. Essa é a água. Às vezes ele está tão perto da gente. Às vezes a gente até pode ter tido conhecido ele, mas você não usou no momento que você deveria. E por essa razão, lá na frente, você vai passar por uma situação parecida, ou talvez pior, com a do sujeito ali da imagem. Entendam? Não adianta nada você ter conhecimento de que aqui é a palavra de Deus, de que aqui tem ensinamentos que a gente vai levar para os nossos filhos e os nossos netos e os nossos bisnetos, aqueles que chegarem até lá, mas você mesmo não fazer o uso. Não adianta. Para ir até a fonte você precisa sentir sede, certo? Mas a questão é que quando você sente sede, você sabe o caminho, mas você não quer ir. Nós ficamos esperando alguém trazer o copo com água para nós. E isso nos torna desleixados. E sendo desleixado, a gente acaba cometendo a mesma falha que as virgens lá, as nécias. A última vez que eu estive aqui, ontem fez 8 dias. O irmão já se pregou. A gente precisa melhorar a nossa conexão com Deus. Nós precisamos planejar mais com Deus. Nós precisamos conversar mais com Deus. Agora vamos a Provérbios 19, 21. Esse é o último verso da pregação de hoje. E é nesse verso que eu vou me ater com vocês até o final. E não durmam, porque no final da pregação eu vou listar aqui 7 coisas que vão fazer a nossa vida ser melhor em 2021. David, por que 7, não 8? Não. Se nós somos adventistas, 7 tem que fazer parte da nossa vida. Amém? Provérbios 19, 21. É só virar 2 páginas.
E nós chegamos lá. Amém? O texto diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio de Deus ou do Senhor permanecerá. Enganoso é o nosso coração, não é assim que diz a Bíblia também? O nosso coração, ele faz muitos planos, arquiteta muitas coisas, e na grande maioria das vezes o danadinho nos coloca em enrascadas. Eu falo por experiência própria, não é meu testemunho ainda, mas é só uma prévia. A irmã Silvinha ainda não sabia, mas é uma prévia hoje. Em outra oportunidade eu começo a contar. Eu tenho 31 anos hoje, graças a Deus. Não tive a oportunidade de ter sido criado com os meus pais, mas eu gostaria muito de ter tido. Por alguma razão, os meus pais tiveram outros planos. Mas hoje eu não os culpo mais por isso. Graças a Deus eu fui criado por uma outra família, que é minha família também, mas outras pessoas. Então, carinho, amor, cuidado, eu não deixei de ter. Talvez seja por isso que hoje eu tenho essa mentalidade que eu tenho. Então, fui obrigado a amadurecer muito cedo, fui obrigado a planejar muito cedo. E fui criado com a minha avó, e criança que é criada com a avó, os colegas aqui já sabem que é um pouco mais... A avó tem um pouco mais de cuidado com ele. O moleque faz o que quer, a avó passa a mão pela cabeça, os pais querem pôr de castigo, e eu estou vendo alguns avós ali se olhando. Não basta no menino, porque ele ainda é pequeno, enfim, vocês sabem do que eu estou dizendo. E o tempo foi passando, a minha mentalidade naquela época era outra. Fui conviver num ambiente em que as pessoas, graças a Deus, eram muito bem estruturadas financeiramente. Então eu tive acesso a tudo que eu quisesse, no tempo que eu quisesse, e de certa forma isso me atrapalhou muito. Mas graças a Deus a minha mentalidade, ainda naquela época, era um pouco diferente. Eu nunca liguei muito para bens materiais, nunca liguei para casa, dinheiro, essas coisas, eu nunca liguei. Por incrível que pareça, não. Agora, quando se dizia assim, vai ter uma festa em Quebrangulo, Lagoas, era em frente à minha casa. Eu era o primeiro a chegar lá. Então, a minha família financiava as farras. Eles não chamavam David, chamavam Davi. Você tem dinheiro para ir para a festa? Não. Então, toma isso, toma isso, toma isso. Então, eu ia para a festa achando que eu estava abalando. E a cachaça rolava solto. Nunca roubei, graças a Deus. Nunca matei ninguém. Nunca usei drogas lícitas. Aliás, ilícitas. Lícitas usei. Cerveja, vodka, o que vocês puderem imaginar. E o tempo foi passando. Passei no vestibular, vim morar em Arapiraca. E fui obrigado a mais uma vez mudar meu planejamento, que até então era ficar lá, era fazer um outro curso. A minha família queria financiar um curso de Direito, que sempre foi o meu sonho. E ainda assim eu não quis, porque eu nunca gostei de depender de família para nada. Apesar de eu depender de Deus para tudo, mas a família eu nunca... Hoje ainda é assim. Aqueles que são mais próximos sabem, né, Júlio? Às vezes a gente conversa um pouquinho sobre isso. Vim morar em Arapiraca só com a cara e a coragem. Nem trabalho tinha, não sabia nem andar aqui. Cheguei aqui em Arapiraca sem saber fritar um ovo. Primeira vez que eu fui fazer, sujei o fogão inteiro. Fui preparar um cuscuz, preparei o cuscuz sem a água, queimou a panela. Fui cozinhar a batata doce, botei sal. Olha, falta de quê? De conselho. Falta de orientação. A culpa pode até ter sido minha também, porque eu era relaxado. E quem cria o filho assim, às vezes deixa o sujeito relaxado pra caramba. Mas o tempo passa, a responsabilidade chega, e quando você se dá conta, você perdeu muito tempo. Eu vim para Arapiraca. Pouco tempo depois que eu vim morar aqui em 2009, 2010 teve uma enchente lá na minha região. E eu não estava programado, não estava preparado para uma morte súbita de alguém na minha família que me supria de tudo que eu precisava. Menos, assim, de carinho não, porque ela foi criada a essa maneira, que foi a minha avó. Teve a enchente, então consegui tirar ela nos braços, espetei o meu pé num prego e por aí vai. Quase perco o pé, mas enfim, né?
estou com ele. O tempo passou, ela ficou adoentada, passou 30 dias e eu perdi a minha avó. Primeiro grande golpe que eu levei na minha vida foi esse. Porque a pessoa que eu podia contar, que eu podia consultar para todas as hipóteses, eu tinha perdido naquele momento. Então, repetidas vezes eu tentei tirar a minha vida. Por alguma razão, Deus não permitiu. Fiz vários planos. Então, daquele dia em diante, minha vida não tinha mais sentido continuar. Mas eu sempre tive uma característica, mesmo diante de todas as festas em que eu ia beber, a minha maneira eu sempre me comunicava com Deus. Então, outra coisa que eu aprendi foi a tocar saxofone. Aprendi muito rápido, graças a Deus. Então, com 6 meses eu já começava a viajar, comecei a viajar por algumas cidades aqui no Brasil. E conheci algumas pessoas, fiz muitos amigos, entre aspas. Mudaram a minha mentalidade em algumas coisas, me fizeram amadurecer profissionalmente como pessoa. Outros tentaram me colocar por um outro caminho, mas graças a Deus eu não enveredei por esse caminho. O caminho das drogas eu nunca andei por ele. Tá aí um certo dia, Deus prepara tudo, a gente sabe disso. Em uma das viagens para cá, Deus me presenteia com a Vera. A Vera veio num momento em que eu estava decidido, no próximo final de semana, tirar a minha vida. E eu sou grato a Deus por isso. A segunda decisão mais acertada que eu tomei na minha vida foi quando, antes de casar, nós ainda não éramos adventistas. Ela era católica fervorosa, como alguns aqui sabem. E eu falei para ela: eu não sei o que vai ser de nós lá na frente, mas eu pretendo ser evangélico, não sei qual denominação. Mas se você quiser continuar na sua, continue. Você tem o meu apoio, mas eu vou seguir por um outro caminho. Desde então, Deus estava guiando os meus passos até aqui. Existe uma outra parte da história. Em um outro sermão eu continuo daqui. Eu só quero que vocês entendam que Deus, quando você o aciona, quando você consulta Ele, Ele não deixa você cair. Independentemente do que você esteja passando, de que alguém da sua família esteja passando, consulte a Ele sempre, em todas as hipóteses. Faça planos com Deus, depois consulte os seus familiares. Eu tenho certeza que se você consultá-lo, Ele vai te responder de uma forma ou de outra. Ele não vai te deixar sem respostas. Independente de quais sejam os planos para esse ano, saiba que se Deus não estiver à frente, todo o seu trabalho terá sido em vão. Essa é a minha frase de hoje, mas eu ainda não terminei. Como eu tinha falado antes, eu vou listar agora 7 atitudes para melhorar a minha vida e a de todo mundo aqui. A primeira delas é: peça orientação e sabedoria a Deus para que seus planos deem certo. Essa é a primeira. A segunda: não peça dinheiro a Deus. Dinheiro você trabalha, ganha e administra. Se você consultou a Deus e pediu sabedoria, segunda etapa agora é você trabalhar, ganhar o seu dinheiro e, consequentemente, agora que você está mais sábio, saber administrá-lo da melhor maneira possível. Se você não consegue controlar as suas emoções, dificilmente você vai conseguir controlar a sua situação financeira. Às vezes a gente acaba perdendo a cabeça com coisas muito fáceis. Isso é consequência da nossa convivência mesmo, no meio que a gente está. Nós somos bombardeados o tempo todo por diversas situações e a gente precisa ter a mente aberta e pedir a orientação de Deus para que a gente saiba tomar as decisões certas. Terceiro ponto. O terceiro ponto, apesar de ser engraçado, ele é muito sério. Não aceite conselhos de quem tem a TV maior que a quantidade de livros.
Vou repetir. Se você for pedir conselho de alguém depois de ter consultado a Deus, e na casa dessa pessoa tiver uma televisão maior que a quantidade de livros que ele tem, saia fora. Porque essa pessoa não vai te colocar no caminho que você pretende chegar para atingir os seus objetivos. David, mas na minha casa eu não tenho livros, eu só tenho a televisão de 70 polegadas. Precisa ler mais a Bíblia. Precisa colocar em prática o hábito da leitura. Porque se você pedir sabedoria a Deus e não estudar, não adianta. 4º ponto. Diga adeus às pessoas negativas e pessimistas. Lembra o que eu falei há uns minutos atrás? As certas pessoas, é dessa galera que a gente tem que se afastar. David, mas eu sou cristã, vou ter que dar o estudo bíblico para uma pessoa que é pessimista. É outro cenário, amigo. A gente está falando aqui de planejamento. Dos planos que você fez no dia 1º. 5. Comprometa-se com os seus objetivos. Traçou os seus objetivos individuais, traçou os seus objetivos com a sua esposa. Nós já fizemos o nosso objetivo ali, o nosso desafio, aliás. Isso a gente espera que no final do ano a gente possa concretizar. E se realizar, eu vou vir aqui de novo e vou dizer quais foram os planos. Mas por enquanto, só Deus sabe. 6º ponto. Pare de reclamar e simplesmente execute. Pare de falar mal do seu trabalho, do seu patrão, do seu colega de trabalho. Se você sabe que tem alguma atividade para ser executada e você sabe como fazer, faça. Se você não sabe como fazer, peça ajuda. Lembra? Peça ajuda às pessoas certas. 7º e último. Não se esqueça de agradecer a Deus quando tudo começar a dar certo. Esse é um outro ponto que me incomoda muito. Quando a gente está vivenciando um momento difícil, consulta a Deus. Quando Deus te dá o que você pediu, esqueceu de Deus. Não volta lá para agradecer. Eu vi a pregação de um pastor no YouTube, dizendo que a irmã teve fé para pedir, mas não teve fé para receber. Usando esse argumento para justificar o fato de ter convencido ela a dar um dinheiro que ela ganhou na loteria. Será que faltou sabedoria para essa pessoa? Acredito que sim. Mas se faltou sabedoria foi porque ela não pediu a Deus. Se não pediu foi porque ela não consultou. Se não consultou, obviamente não era importante.